Bom dia, gente. Bom dia mesmo. Hoje é terça-feira, 27 de novembro. É o nosso encontro Paz e Bem de número 14. Começa esse encontro com uma grande boa notícia. O espírito do canal Paz e Bem, como já conversamos aqui em outro encontro, é o de ser um lugar de convergência da espiritualidade plural e marcada pela paz e pelo desejo de justiça. Né? Então acho que essa é, é o recorte do canal Paz e Bem. Então neste recorte, o nosso desejo, o meu desejo, o desejo de outras pessoas que vão se reunindo, estão se juntando ao redor dessa pequena comunidade, é da gente ampliar esse olhar plural. E a primeira ampliação acontece, para minha alegria, com nossos irmãos e irmãs espíritas. Então é o seguinte, a partir desta quinta-feira, toda terça e quinta-feira, haverá um programa sob a responsabilidade de um pessoal muito legal. Vocês vão gostar muito deles, muito mesmo, que é o pessoal do Sejus, Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social. Pelo nome já deu para ver que eles estão realmente super dentro desse espírito que nos reúne aqui no Paz e Bem. Então, começando agora quinta-feira e depois toda terça e quinta, logo depois do Paz e Bem, às 6:30 da manhã, vai ser feito ao vivo este programa com o pessoal do Sejus. Tá? Toda terça e quinta-feira, então. Amanhã, quarta-feira, eu volto a falar disso, vou dar alguns detalhes um pouco mais reveladores do que será esta programação. Então, como o Paz e Bem, ele será transmitido num horário determinado, às 6:30 da manhã, e depois fica disponível o vídeo para que você possa assistir na hora que quiser, ou assistir novamente, ou selecionar um trecho, tá bom? Boa alegria, boa notícia, né? Eu estou bem alegre, bem feliz. As conversas têm sido muito legais do ponto de vista de pensar essa construção de caminho comum. Tá legal? Amanhã eu volto a falar sobre isso então. E aí, quinta-feira estreia a programação do pessoal do Sejus, né, dos nossos irmãos e irmãs espíritas no canal Paz e Bem. Essa é a primeira. Haverá outras janelas no Paz e Bem, haverá outras programações também com irmãos e irmãs de outros caminhos de espiritualidade. Bom, hoje eu queria manter nossa reflexão nessa caminhada litúrgica da Igreja Católica. Então, hoje vamos refletir também sobre as leituras da missa deste dia, desta terça-feira, 27 de novembro. Nós estamos... Bom, gente, vocês não fazem ideia. Há um tesouro escondido dentro da Igreja Católica e de outras igrejas no universo do cristianismo que seguem a mesma dinâmica litúrgica. É um segredo escondido que a maior parte das pessoas que frequentam as missas não tem a menor ideia. Incrível, não tem a menor ideia. E quem não frequenta, menos ainda. Que segredos, ou tem muitos segredos, não são segredos secretos, mas eles são mantidos distantes das pessoas comuns. Há uma riqueza, uma beleza em todo o plano litúrgico da igreja que a gente não alcança. Ou quem vai à missa de vez em quando cai dentro da missa e começa a ouvir a primeira leitura, a segunda leitura, se vai né, no domingo, depois os salmos, o evangelho, a leitura do evangelho, se vai na missa de hoje, terça-feira, a primeira leitura, o salmo, o evangelho, e não tem ideia que aquilo é não é uma gota lançada no oceano, no sentido de que é algo aleatório. Não, é um caminho. Há um caminho organizado. Primeiro, nos tempos litúrgicos. Então, outro dia nós já falamos sobre isso, né? A liturgia da Igreja Católica, né? Essas leituras da missa se organiza por né? O que a gente enxerga dessa liturgia, da liturgia da palavra, são as leituras da missa. Elas são
organizadas por grandes tempos. Nós estamos terminando neste momento o tempo comum. A partir deste domingo agora começa o tempo do Advento, tempo da espera do Natal, né? Que na verdade começa o tempo, né? Nós vamos abrir para esse tempo do Natal, que começa com o Advento, a espera, né? Então é uma caminhada de espera até o Natal. E aí o tempo do Natal prossegue um pouco, volta um período de tempo comum, e aí vai começar a espera do tempo da Páscoa, com a Quaresma, não é? Então são 3 grandes tempos litúrgicos na Igreja Católica: o tempo comum, o tempo do Natal e o tempo da Páscoa, o tempo pascal. Então nós estamos agora às vésperas, às portas do início deste novo período, um período de espera da chegada do menino. O que nos reserva a liturgia da igreja nesse período de espera? Uma reflexão sobre o fim e o começo. Então, é muito legal, muito interessante. Se a gente olha aqui, ó, e quando a gente cai lá na missa, a gente não tem ideia, mas esse livrinho aqui eu já mostrei outro dia, né? São livrinhos que organizam, que nos dão a sequência da liturgia da palavra, de quais são as leituras a cada dia de missa. Então, se a gente vem aqui, olha, esse meu aqui é a edição da Paulus, mas todas as editoras católicas têm livrinhos semelhantes. Se a gente vem aqui, a gente vai observar o seguinte, ó, desde o dia 19 de novembro, portanto, desde segunda-feira da semana passada e até o sábado, véspera então do primeiro domingo do Advento, a primeira leitura da missa é o livro do Apocalipse. Então é exatamente a reflexão sobre o fim e o começo. Leitura do livro do Apocalipse. Vamos falar sobre ele hoje, né? E na leitura do Novo Testamento é o Evangelho de Lucas. Nós refletimos sobre aquele Evangelho da viúva que depositou as 2 moedinhas no templo. Hoje e amanhã, as leituras do Evangelho de Lucas compõem como se fosse um pequeno apocalipse dentro do Evangelho de Lucas. O que é Apocalipse, em primeiro lugar? Porque a ideia de Apocalipse é uma ideia de mistério, né, misticismo. Calma. Apocalipse é um tipo de escrita, um tipo de livro, um tipo de texto que ocorre na Bíblia e ocorria em outros textos também naquele tempo, até hoje, né? Você pode ter um texto apocalíptico, que é um texto que se volta à revelação. Apocalipse não quer dizer nada mais, nada menos do que revelação. A tradução do grego é exatamente revelação. E a palavra grega para Apocalipse é a composição de 2 palavras. Está aqui, ó, anotei. Apo, que é tirado ou tirar, e calumna, que é véu. Então, apocalumna, tirar o véu. Então, a ideia de um apocalipse é a ideia exatamente então da revelação, daquilo que é revelado. Uma característica dos textos apocalípticos é o simbolismo. Então, todos os textos são fortemente simbólicos. Então, o último livro, né, que encerra a Bíblia cristã, né, do Novo Testamento, o Apocalipse, é um livro muito difícil porque ele é um livro muito simbólico e baseado em símbolos daquela época, que para nós é muito difícil a gente alcançar esse simbolismo, porque era um tipo de simbolismo datado, um tipo de simbolismo vinculado àquele momento. Então, para entender este simbolismo do livro do Apocalipse, é preciso entender então o contexto em que... Opa, caiu aqui. O contexto em que este livro foi escrito. Qual é esse contexto? Imagina-se que a redação do Apocalipse aconteceu ali entre o ano 70, isso então estamos falando de Nero, e o ano 95. Foi ao redor desse período que se calcula a redação do livro do Apocalipse. 95 é Domiciano. São anos de grande perseguição ao cristianismo pelo Império Romano, né? Nero e Domiciano, 2 imperadores romanos. Atribui-se a redação do livro do Apocalipse a João, né, São João, ao mesmo redator do 4º Evangelho, mas é importante ter clareza o seguinte:
O conceito de autoria na antiguidade é muito diferente do conceito de autoria hoje. Hoje, a autoria é algo vinculado à pessoa. Naquela época, a autoria era vinculada a uma comunidade. Então, é muito mais provável que a autoria do livro do Apocalipse fosse de redatores da comunidade que seguiam o apóstolo João, do que propriamente dele. Mas, de qualquer maneira, há uma versão segundo a qual João teria escrito o livro do Apocalipse no seu exílio na ilha de Patmos, na Grécia. Se não foi João, foi a sua turma, foi a sua comunidade que redigiu o Apocalipse. Então, o Apocalipse é escrito neste contexto de intensa perseguição, exílio, morte, assassinato, tortura das comunidades cristãs pelo Império Romano. Então, a ideia do texto, ela reflete essa ideia do fim dos tempos, do desespero desse clima de perseguição sufocante que acontecia naquele momento. Importante, este processo prossegue, então, ali do final do primeiro século, ele vai prosseguir até a virada do quarto século. Então, nós vamos ter ondas de perseguição muito fortes, né? Depois de Domiciano dá uma acalmada, mas lá em 235, com Maximino, volta um processo de repressão muito intenso aos cristãos, com Valeriano, estou lendo as datas aqui, eu sou péssimo de data, tá? Com Valeriano, entre 253 e 260 também. Depois, Diocleciano, ele assume como imperador em 284. Galério e Geta, então, na virada do terceiro para o quarto século, chega ao auge a perseguição aos cristãos, até que, portanto, uma religião ilegal, clandestina, é deste período, então, as catacumbas romanas, das reuniões na clandestinidade, das reuniões no subterrâneo das comunidades cristãs, até que, em 313, Constantino, o imperador Constantino, que havia se convertido ao cristianismo, legaliza a religião. E aí começa uma caminhada para que o cristianismo se transforme na religião oficial do Império Romano, que vai acontecer com Teodósio exatamente em 380, quando o cristianismo é declarado religião oficial do Império Romano e é posta na ilegalidade a antiga religião romana. Então, e aí começa a desgraça do cristianismo, no sentido de que ele se torna a religião oficial, religião do Estado, e todo esse espírito de uma religião de comunidades, de uma religião à margem do poder, começa a entrar em colapso, começa a entrar em crise, e ela se torna então uma religião institucional. Então, ao longo da história do cristianismo, o que nós vamos assistir é exatamente esta confrontação entre uma igreja institucionalizada, hierárquica, burocratizada e a contraposição de movimentos que vão buscando, dentro deste contexto, né, retomar a trajetória original das primeiras comunidades perseguidas. Então, este é o contexto no qual o Apocalipse foi escrito. Então, por isso a linguagem simbólica. Então, é preciso conseguir entender o que esse livro nos diz, o que esse livro nos relata sobre aquele tempo. E o Apocalipse, por exemplo, tem expressões muito fortes relacionadas exatamente ao Império Romano e ao tempo da perseguição. Só que elas são indiretas. Então, a gente tem dificuldade de ler. Então, por exemplo, mas está aqui, ó. Capítulo 6, versículos 10 e 11. Aqui. E eles clamaram em alta voz: até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, tardarás a fazer justiça, vingando o nosso sangue contra os habitantes da terra? Portanto, vingando o sangue dos cristãos contra os habitantes da terra de Roma, contra os habitantes do Império Romano. Então, há várias passagens relatando, então, este clima de perseguição, de derramamento de sangue ao longo do livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, há duas expressões muito fortes, que é a besta, aparece várias vezes a ideia da besta e Babilônia. O que é besta e Babilônia? Roma. É a maneira, então, como os cristãos se referiam a Roma, ao Império Romano, neste ambiente de intensa perseguição. No
Então, o livro é o livro do registro dessa perseguição e de alimentar uma esperança até desesperada, de que esse tempo acabaria e de que viria um novo tempo, de que o reino prometido viria. Então, de que à noite sucederia o que está acontecendo logo aqui atrás, eu estou vendo pela câmera aqui, sucederia a luz, sucederia um novo tempo. Um tempo de luz, viria o dia da liberdade, o dia da caminhada das comunidades em paz e justiça. O texto de hoje, que é o Apocalipse capítulo 14, de 14 a 19, é exatamente a manifestação desta esperança. Então aqui, ó, diz assim o texto de hoje, que está sendo rezado, que está sendo lido e meditado nas missas ao redor de todo mundo hoje. Depois disso, olhei, havia uma nuvem branca, e sobre a nuvem alguém sentado, semelhante a um filho de homem, com uma coroa de ouro na cabeça e nas mãos uma foice afiada. Nisto, outro anjo saiu do templo, gritando em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e ceifa, chegou a hora da ceifa, pois a seara da terra está madura, ou seja, está chegando a hora da vingança contra o Império Romano. Está chegando a hora da ceifa, está chegando a hora de cortar as cabeças daqueles que nos perseguem. O que estava sentado na nuvem lançou então sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada de todo o mal. Nisto saiu do templo que está no céu outro anjo, também ele com uma foice afiada. E o outro anjo, que tem poder sobre o fogo, saiu do altar. O que é o altar? O altar é onde eram sacrificados. A ideia do altar era a ideia de que era o lugar onde os cristãos eram sacrificados nos templos, nas prisões, nos centros de tortura romana. O altar, então, há um aspecto muito interessante. Se você vai numa igreja católica, em geral, dentro do altar, você tem relíquias, são chamadas relíquias. Então é um pedacinho de roupa, um osso, dos santos, dos mártires. A ideia exatamente era preservar a memória e trazer a recordação sempre deste tempo dos martírios, do tempo das perseguições, de celebrar a memória daqueles que morreram no contexto das perseguições. Gente, é mais ou menos o que nós fazemos aqui com os mártires da ditadura. Aqueles que morreram sob tortura na ditadura, aqueles que lutaram para defender um tempo de justiça e paz, e foram presos, torturados e mortos pela Roma contemporânea à ditadura militar. E nós, nesse momento, vemos a ameaça deste tempo novamente acontecer. Então, a leitura de hoje é esta. Então, vou terminar aqui, o último versículo. O anjo lançou então a foice afiada na terra e vindimou a videira da terra, lançando-a depois no grande lagar do furor de Deus. O lagar, então, o lugar onde se amassavam as uvas para fazer o vinho. Então, amassar esse tempo de sofrimento para que saia o vinho do tempo novo, o tempo da esperança. Bonito, né? Muito legal. Muito legal. É o nosso tempo hoje, é a nossa esperança hoje. Neste exato momento aqui no Brasil. O Evangelho de Lucas, como eu falei, hoje e amanhã, como um pequeno apocalipse no Evangelho de Lucas, e é um discurso de Jesus. Esse discurso de Jesus, em geral, nas Bíblias, ele é denominado discurso sobre a ruína de Jerusalém. E aí Jesus vai dizer assim nesse discurso que é meditado nas missas de hoje. Atenção para não ser desenganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não o sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e subversões, não vos atemorizareis. Pois é preciso que primeiro aconteça isso, mas não será logo o fim. Disse-lhes então, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá grandes terremotos e pestes e fomes em todos os lugares. Aparecerão fenômenos pavorosos e grandes sinais vindos do céu. Termina o texto de hoje. Olha só o texto que abre a leitura de amanhã
quarta-feira. Antes disso tudo, porém, hão de vos prender, de vos perseguir, de vos entregar às sinagogas e às prisões, de vos conduzir a reis e governadores por causa do meu nome. Então, o texto do Evangelho de Lucas, que é escrito depois, né, muitos anos depois da morte de Jesus, ele já reflete um pouco então desse clima inicial de perseguição. No caso aqui era uma referência à perseguição da religião, da hierarquia, da cúpula da religião judaica às primeiras comunidades cristãs. Mas o que a igreja faz nessa leitura de hoje? Né? Ela vai relacionar então essa projeção que Jesus faz do tempo de perseguição com o texto do Apocalipse, que é o tempo de perseguição no seu auge ali ao redor do final do primeiro século. Tempo de perseguição. É um tempo que nós estamos vivendo, vamos começar a viver de novo, já dá para sentir o tempo de perseguição chegando. Então é tempo de nos reunirmos, talvez até com discrição, em alguns momentos durante a noite, para desejarmos justiça, para desejar que a luz se faça de novo, para desejar que o dia nasça novamente. Meditar sobre o Apocalipse é meditar sobre essa realidade, então, de comunidades perseguidas pelo poder, mas que não desistem, que mantêm-se unidas na esperança de que virá um novo tempo, de que virá amanhã. Assim a gente encerra hoje com uma breve meditação, porque o dia chegou. Vamos fechar os olhos. Respirando profundamente. Desculpa, deixa eu tirar aqui para que a gente possa juntos. Pronto. Ok, dá para todo mundo ouvir melhor agora. Vou falar um pouco mais alto. Dá para todo mundo ouvir agora a passarada nos anunciando que a noite passou e que o dia está chegando. Vai chegar um novo dia. Vamos fechar os olhos então. Espinha ereta, coração tranquilo, respiração profunda. Olhos abertos. Pois é. O livro do Apocalipse, uma das últimas frases do livro do Apocalipse é Maranata. Vem, Senhor Jesus. Maranata, vem novo tempo. Então vamos nos reunir sempre na esperança de que virá um novo tempo. Paz e bem, gente. Paz e bem.